Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre o trabalho da Guarda Municipal aqui da cidade. Vamos conversar com o secretário municipal de Defesa Social, Coronel Pedro Ramos. Coronel, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado, nós é que agradecemos a oportunidade. Bom, o Coronel Pedro Ramos, que assumiu a pasta há quase 2 meses. Coronel Pedro Ramos, até então, vinha sendo o diretor de trânsito da CMTU. E a primeira pergunta que eu lhe faço, onde está o maior pepino, Coronel? Na CMTU ou agora aqui à frente da Guarda Municipal? Na verdade, assim, são duas atividades, embora no mesmo campo da segurança pública, mas são duas atividades distintas, né? No trânsito, a gente trabalha com o cidadão comum, a pessoa que está na correria do dia a dia no trânsito e, às vezes, acaba, de uma forma ou de outra, descumprindo alguma regra, mas a gente está lidando com um trabalhador, com pessoa que está envolvida com os problemas do nosso cotidiano. Já aqui na Defesa Social, principalmente a atividade da Guarda, porque a Defesa Social também absorve as funções de defesa civil no município, aqui já muda um pouco o enfoque, né? A gente ainda tem alguns contatos com o cidadão comum, né, no cotidiano, como é o caso da fiscalização da lei proibindo o uso de bebida alcoólica em logradouros públicos, mas a gente também trabalha com crime, né, com o infrator, tendo em vista que a missão primordial da Secretaria de Defesa Social é a segurança dos bens, serviços e instalações do município. Inclusive, isso que motivou a troca na Guarda, ou então secretário na Guarda, não, na frente da Secretaria Municipal de Defesa Social, até então estava a cargo do Evaristo Kussek, e essa atribuição que a Prefeitura, o prefeito determinou que a Guarda focasse mais essa questão da segurança dos próprios públicos, é que motivou essa mudança no comando da Secretaria. Como é que o senhor vê essa atribuição? Então, eu entendo assim, constitucionalmente falando, a missão principal da Guarda é voltada, né, para a segurança dos bens, serviços e instalações. E aí, inclusive, envolvendo logradouros públicos, parques e praças. A gente sabe que não é só a presença nesses locais. Esses locais também são acometidos de crimes, né, na maioria das vezes. Então, até o conceito inicial da Guarda na Constituição, hoje, ele já vem transmudando. Nós temos até algumas PECs no próprio Congresso Nacional, dando à Guarda Municipal a condição que hoje não escrita, né, de polícia do município, exatamente porque hoje a Guarda tem um enfrentamento criminal, né, na preservação desses bens públicos. Na maioria das vezes a gente enfrenta vandalismo, furtos, roubos nos estabelecimentos públicos, principalmente os estabelecimentos de ensino. Na maioria das vezes aqui na nossa cidade a gente tem um alto índice de furto e vandalismo nas escolas do município. Dentro das escolas? Dentro das escolas, né? A gente tem algumas ferramentas para fazer esse enfrentamento. Uma delas é o monitoramento por câmeras, a outra é o patrulhamento nessas áreas, porque são mais de 300 órgãos. Então, assim, a discussão que se estabeleceu antes da minha chegada na Secretaria era exatamente essa, a colocação de um agente fixo nesses locais. É bom destacar que não são só escolas, mas nós temos os estabelecimentos de saúde, né, as UBS, as UPAs, o PAI, além de outros órgãos da administração em geral, Secretaria de Agricultura, né, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Ação Social, a Secretaria da Mulher, são todos órgãos que têm muitos prédios que são ocupados na cidade. E aí é praticamente humanamente impossível você contratar
guardas municipais para mantê-los de uma forma fixa no local. Então é preciso apresentar uma alternativa de trabalho e nós entendemos e viemos com essa proposta, primeiro, recuperar todo o sistema de monitoramento por câmeras que a gente tem na cidade e que há mais de 8 anos não passavam por nenhum tipo de reparo, de reforma. Alguns foram queimando, outros sendo vandalizados e não foi recuperado. Então, quando o prefeito nos convidou para assumir a pasta, ele já colocou essa questão, olha, vamos recuperar as câmeras, né? Até porque a gente conversou com ele sobre a forma como a gente pretendia fazer esse trabalho. Uma delas era o vídeo monitoramento, a outra era um plano de segurança das instalações, que até então não existia. No que consiste esse plano? Os nossos especialistas estão visitando órgão por órgão e identificando e apontando para o gestor local quais são as vulnerabilidades, quais são os aspectos que devem ser alterados naquele estabelecimento para que a gente possa ter um mínimo de segurança e aí sim a guarda, mediante patrulhamento, possa dar atenção a esse imóvel. É importante destacar que nos primeiros dias a gente observou, por exemplo, alguns prédios que têm muita arborização, que dificulta a visualização das câmeras, ou mesmo a visualização de quando o guarda está passando por fora e enxergar dentro do prédio. A gente verificou a questão da iluminação, que também era precária em alguns locais. A gente observou pelos históricos das ocorrências que tínhamos assim muitos prédios que eram deixados com janelas abertas, portão aberto, não tinha muro. Então isso são por conta de prédios, vale explicar, né, que sendo construídos ou ocupados pelo serviço público há mais de 20, 30 anos, a gente tinha uma realidade de segurança pública naquela época diferente de hoje. Então, você tem que adaptar as instalações à realidade que a gente está enfrentando. Nós não vamos entrar aqui no mérito das questões sociais que levam a essa criminalidade, mas a gente pode dar um exemplo. Nós temos escolas que alunos que até 1, 2 anos estudavam na escola, crianças ainda, e que agora adolescentes, conhecem o prédio, sabe até onde tem a câmera, e ele entra para vandalizar, para cometer o furto e a destruição do patrimônio. E alguns são identificados por câmeras, a gente já fez algumas apreensões, encaminhou isso. Então, essas eram questões que a gente tinha que levantar inicialmente para você retomar o aspecto da segurança dos próprios do município. O vandalismo, os furtos no interior de creches e escolas, eu comentava na passagem do bloco que uma das creches mais invadidas, que volta e meia aí é vítima dessas ações, é o Centro de Educação Infantil Vaterocando, localizado ao lado ali do terminal rodoviário, ou seja, esse problema acomete inclusive prédios públicos localizados na região central, né, Coronel? Exatamente. Ali nós temos, particularmente naquele prédio, a gente tem um sistema de monitoramento por câmeras. Recentemente, um objeto de vandalismo naquele local foi a própria câmera. A pessoa conseguiu acessar e destruiu a câmera da escola. E nós já fizemos ali várias prisões das pessoas ali. Na verdade, alguns usuários de droga que acabaram fazendo o furto, causando dano para o consumo da droga. Levava coisas como fiação, coisas até de pequeno valor, mas que servem para ele trocar aquilo pela droga, mas no final acaba destruindo o patrimônio público, né? Coronel, falando um pouquinho da lei que restringe o consumo de bebida alcoólica nas ruas aqui de Londrina, das 10 da noite às 6 horas da manhã, parece que há 7 meses já em vigor, e já há algumas mudanças previstas aí em relação a questões administrativas, o senhor comentava isso antes do programa. Primeiro, queria que o senhor comentasse o porquê dessa lei, como é que o senhor vê a importância dela, porque os críticos dizem que isso limita muito, né, a atividade de quem gosta de ficar aí nas ruas no seu momento de lazer,
bebendo, consumindo bebida alcoólica, e essa lei, para algumas pessoas que são contrárias, ela vem restringir esses direitos da pessoa se divertir também no ambiente público. Como é que o senhor vê essa questão e a importância da lei nesse sentido? Eu vejo a lei como muito importante. A gente tem que entender assim, que a restrição de direitos, normalmente um direito individual, ele é restrito em benefício de um direito coletivo maior. O que fomentou a criação dessa lei no município, e ela é uma lei nova, né? São poucos municípios no Brasil que têm esse tipo de normatização, foi por conta dos atos assim cometidos na cidade de Londrina por aqueles que faziam ingestão de bebida na rua. Talvez quem tenha esse tipo de restrição não tenha vivenciado as sérias e graves reclamações que a gente recebeu ao longo do tempo de pessoas fazendo o uso de bebida até altas horas, e daí além da perturbação do sossego, de pessoas fazendo as suas necessidades fisiológicas na frente das casas das pessoas, quando não, nós tivemos um caso de um vídeo, inclusive, onde a pessoa fez a necessidade na fresta da parede de vidro do estabelecimento, e quando a pessoa chega no outro dia para trabalhar, está aquele ambiente do lado interno que a pessoa não tem condições de receber seu cliente, enfim. Então a lei ela foi muito discutida na Câmara, e quando ela passou exatamente por conta do grande objetivo que ela alcançava, que era promover a paz pública. Bom, o que nós fizemos? A partir do momento da sua aprovação, a restrição é das 22 às 6 da manhã, as pessoas não podem ingerir bebidas em via pública. Não está impedindo ninguém de beber, tanto que ao longo desses mais de 7 meses, os estabelecimentos comerciais continuam fazendo suas vendas, as pessoas continuam usando. A única mudança que houve é que as pessoas pararam de fazer aquilo em via pública e importunando outras pessoas. Agora, um dos motivos dessa lei também foi uma reação de moradores, o senhor mencionou essa situação de barulho, de baderna, ali no alto da Higienópolis, na região ali central também da cidade, e moradores de prédios próximos e em postos de combustível, também de postos de combustíveis que vendiam essas bebidas também se manifestaram. Houve uma redução desses casos nesses locais? Houve uma redução significativa, né? A gente iniciou, hoje nós estamos com mais de 559, para ser exatos, pessoas que foram autuadas. E esse número ele vem diminuindo, né? Havendo uma diminuição, mas nós estamos, no início a gente intensificou a fiscalização justamente nos principais pontos que provocaram a criação dessa lei, né? A gente pode dar exemplo aqui de Posto Cotovelo e outros pontos que geravam muita demanda e não se tinha uma ferramenta eficaz para combater. A partir da fiscalização, os problemas foram diminuindo e têm diminuído significativamente. Então eu vejo como positiva, e não tirou a liberdade das pessoas. Na verdade, está assegurando outras liberdades de quem não quer ter o infortúnio de ter na sua porta de casa, o seu estabelecimento, até altas horas, as pessoas bebendo e fazendo algazarra na rua. E a fiscalização está sendo feita? A Guarda tem efetivo suficiente para manter isso? Sim, a Guarda, num primeiro momento, nós montamos uma operação, né, maior, até para justificar a demanda da lei. Nós tivemos alguma dificuldade no primeiro momento, porque algumas pessoas questionaram na Justiça a constitucionalidade da norma, o que foi superado meses depois junto ao Tribunal de Justiça do Estado, o que nos deu mais tranquilidade para trabalhar. E depois, conforme a lei foi se consolidando no tempo, a fiscalização hoje ela é mais tranquila, né? A gente não precisa de um efetivo tão grande, porque o enfrentamento hoje é menor, né? Então hoje a gente consegue, durante o patrulhamento normal, nos próprios do município, no entorno de escola, a gente, durante o patrulhamento, também complementa a atividade com essa fiscalização. Porque além da restrição desse consumo de bebida alcoólica das 10 da noite às 6 da manhã, no entorno aí de postos de combustíveis, por exemplo, também há essa restrição
no entorno de escolas, a 300 metros de escolas. Isso, a 300 metros das escolas, a proibição ela é em tempo integral. Né? Tanto que esse tipo de desmistificação foi que gerou agora uma proposta de alteração na lei. Não no aspecto infracional, mas na parte burocrática, no processo administrativo depois da autuação. A gente tratou melhor o tema reincidência, né? Quem é o reincidente? Nós colocamos como proposta que a pessoa que se redimiu, né, do que fez, né, que se arrependeu daquilo, que entendeu o caráter educativo da norma, abrindo mão de recorrer no prazo de recurso de 30 dias, ela tem um desconto de 40%, porque nós não estamos aqui querendo arrecadar. Um outro aspecto foi que nós... A multa no valor de... A multa no valor de R$500. Para quem consome para quem é flagrado é R$500. E o valor dessa multa hoje, a proposta de mudança é que ele venha para a Secretaria de Defesa Social e que ela seja totalmente aplicada em projetos educativos, no sentido de desmotivar as pessoas à ingestão de bebida, né, e demonstrar os malefícios do uso da bebida alcoólica. Então, nós entendemos que essas propostas que a gente colocou agora é muito mais no campo burocrático. A norma em si, ela não foi alterada, o aspecto infracional continua o mesmo e tem mostrado um resultado positivo. Tá certo. Muito obrigado, Coronel Pedro Ramos, nosso entrevistado desta semana, falando sobre as atribuições da Guarda Municipal e agora especificamente detalhando os aspectos da chamada Lei Seca aqui de Londrina. Coronel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nós é que agradecemos. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!